o código nas suas mãos. As digitais, a medicina forense e a descoberta que você não é uma cópia. Você provavelmente já olhou milhares de vezes para suas mãos, mas talvez você nunca tenha percebido que existe algo nelas que pode ajudar a responder uma das perguntas mais profundas da vida. Quem sou eu? Olhe para as pontas dos seus dedos e essas linhas elas parecem apenas pequenos desenhos, mas elas podem ser usadas na medicina legal para ajudar a identificar uma pessoa. E existe algo bem mais impressionante. Essas marcas elas começam a se formar antes mesmo de você nascer. Antes de você respirar pela primeira vez, antes de você chorar pela primeira vez, antes de abrir os olhos para esse mundo, suas mãos elas já estavam sendo formadas. E talvez você esteja pensando, mas o que é que isso tem a ver comigo? E eu te respondo, tudo. Porque hoje eu quero mostrar a você que existe uma descoberta escondida nas suas próprias mãos. E no final do vídeo você talvez não olhe para elas da mesma maneira que você pensava antes. Vamos lá? O reino revelado na criação. As impressões digitais, elas não aparecem apenas quando você nasce. Elas começam a se desenvolver durante a vida fetal. Por volta da 10ª semana, essas cristas digitais, elas começam a ser formadas, significando que existe uma característica extremamente pessoal das suas mãos sendo formada mesmo antes do parto. Você ainda não tinha uma profissão, você não tinha um diploma, não tinha dinheiro, seguidores, casa, cargo, não tinha realizado absolutamente nada. Isso mesmo. Mas você já era você. Isso é muito importante. Porque o mundo frequentemente ele tenta nos convencer que o nosso valor vem daquilo que nós conseguimos produzir. Quanto eu ganho, qual é minha profissão, quantas pessoas me seguem, o que foi que eu conquistei, quanto eu tenho. Mas as digitais, elas fazem uma pergunta diferente. Quem eu sou antes de conseguir qualquer coisa? Você possui uma singularidade antes de possuir qualquer conquista. Agora vamos lá. Imagine uma cena de investigação. Existe uma pessoa, mas ninguém sabe quem foi aquela pessoa. Talvez não exista documento, não exista alguém para reconhecê-la, e os peritos eles procuram a evidência. Existem ferramentas disponíveis para analisar as impressões digitais. Na medicina legal, elas são utilizadas para as chamadas cristais de fricções, para identificar as impressões digitais de uma determinada pessoa. Seu corpo ele carrega uma informação capaz de dizer essa pessoa é esta pessoa. E não apenas uma questão de aparência. Seu rosto ele pode mudar, seu corpo, seu cabelo, você envelhece, seu peso muda, você engorda, emagrece. Mas as características das cristas de ficção, elas permanecem extraordinariamente estáveis ao longo da sua vida. Até mesmo lesões profundas, mas as cristas ficam. Numa morte por incêndio, os peritos eles conseguem identificar algumas pessoas através das impressões digitais. Pense nisso. Até depois que o rosto ele deixa de ser reconhecido, mas a sua identidade ainda está marcada nas suas mãos. Porque talvez você pense assim, mas eu não sou extraordinário. Minha vida não deu certo, eu não conquistei nada. Olhe para fulano, ele avançou, eu estou parada, eu não tenho nada de especial. Talvez eu tenha começado a medir o valor da minha vida pelo que eu construí. E eu quero que você entenda uma coisa, sua identidade ela não começou quando você começou a produzir. Pelo seu primeiro salário, pelo seu talento. Você já era único antes de tudo isso.
Mas preste atenção. As impressões digitais, elas não são apenas para identificar uma pessoa. Tem algo a mais. As pontas dos dedos, elas foram feitas também, além de carregar uma marca, elas são extremamente importantes para o tato fino. Existem conexões específicas que você consegue, pressão, vibração, tato, você sentir que é aquele objeto. Você consegue pegar objetos pequenos, segurar uma agulha, uma roupa, sentir uma superfície, reconhecer um objeto apenas pelo toque. O mais bonito é que suas mãos, elas não apenas deixam uma marca no mundo, mas elas também recebem informações do mundo. Você toca e o seu sistema nervoso interpreta. Você sente e o seu cérebro começa a compreender. Então existe uma sequência: toque, percepção, interpretação e resposta. Aí agora eu quero levar você para a Bíblia. Vamos lá. Depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos. Eles estavam completamente assustados. E Jesus diz, lá em Lucas 24:39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toque, verifique, pare. Ele diz, vede, toque. Jesus permite que eles examinem o seu corpo. Isso é profundamente significativo, porque a ressurreição cristã, ela não é apresentada apenas como tipo, Jesus continua vivo apenas dentro dos pensamentos de vocês. Não. Os discípulos são confrontados com a realidade corporal. Eles veem, eles tocam e eles reconhecem. Existe algo ainda muito mais poderoso. Jesus mostra as mãos, as mesmas mãos que tocaram pessoas, as mãos que serviram, as mãos que foram pregadas na cruz, agora estão diante dos discípulos. E pense quantas vezes Jesus tocou pessoas. Lá em Marcos 1:41, Jesus, compadecido daquele homem, ele estendeu a mão e tocou e disse, eu quero, fica limpo. Olha essa cena, um homem rejeitado, um homem que provavelmente estava acostumado com distância, pessoas se afastavam dele, mas Jesus se aproxima e estende a mão, toca e fala, eu quero, fica limpo. O poder da cura não estava nos dedos de Jesus. Não era uma energia mágica que estava passando pela pele de Jesus. O poder estava no próprio Jesus. Mas o toque, ele comunicava algo. Antes mesmo de qualquer explicação, Jesus estava dizendo com o próprio gesto: você não é invisível, você não é intocável, você não é descartável. Eu vejo você. E isso é o reino. Olhe para suas mãos durante alguns segundos. Olhe para suas digitais. Você pode não gostar do seu corpo. Você pode não gostar da sua aparência. Você pode estar decepcionado com sua vida. Você pode ter cometido erros. Você pode ter passado por alguns fracassos. Você pode estar numa fase que parece que todo mundo avança menos você. Mas olhe para suas mãos. Antes da sua história começar, Deus já estava formando você. Em Salmo 139, ele diz: tu me teceste no seio da minha mãe. E agora eu quero fazer uma distinção bem importante. A Bíblia, ela não está dizendo que existe uma mensagem secreta escondida em cada digital. Não precisamos inventar códigos espirituais. A descoberta ainda ela é bem maior. A própria complexidade da criação nos convida a contemplar o Criador. Isso é o reino revelado na criação.
E talvez você esteja tentando descobrir se tem valor olhando para aquilo que os outros conquistaram. Mas Deus olha para você de outra maneira. Você não foi criado para ser uma cópia. Existe uma singularidade em você, uma capacidade. Existe uma história que ninguém mais pode viver exatamente como você. Você é único. Por isso a pergunta não é apenas assim: o que Deus colocou nas minhas mãos? Mas a pergunta é: o que Deus quer fazer através das minhas mãos? Suas mãos, elas podem trabalhar, cuidar, abraçar, levantar alguém, escrever, construir, orar, abençoar, tocar alguém que esteja sofrendo. Em Salmos 90:17, nós vemos lá que ele diz: confirma sobre nós a obra das tuas mãos. Deus não quer que você descubra apenas quem você é. Ele quer que sua identidade ela encontre a expressão naquilo que suas mãos fazem. Então, quando terminar esse vídeo, não olhe mais para suas mãos simplesmente como uma parte do seu corpo. Mas olhe para elas e lembre, antes de você conquistar algo, já havia uma singularidade em você. Antes de alguém reconhecer seu nome, Deus já conhecia você. Antes de você descobrir seu propósito, você já estava sendo formado. Antes de você conseguir qualquer coisa, suas mãos já carregavam marcas que ninguém mais possui, exatamente como você. Você não é uma cópia, você não é um acidente, você não é um erro, você não é aquilo que o pior dia disse que você era. Você é o que Deus formou para você ser. Existe uma história muito maior na sua vida, que é uma história que Deus já projetou para você. Então eu quero deixar uma pergunta para você. Se Deus foi tão cuidadoso para formar aquilo que ninguém vê enquanto você ainda estava no ventre, quanto mais se importa com aquilo que está formando dentro de você hoje? Suas mãos carregam uma identidade. Elas percebem, elas tocam, elas trabalham, elas servem. Mas, além disso, existe algo bem maior. Elas podem se tornar instrumento daquilo que Deus colocou dentro de você. Você foi feito de maneira extraordinária. E talvez a descoberta de hoje não seja sobre suas digitais. Talvez seja sobre você. Talvez Deus esteja dizendo: pare de olhar para aquilo que você não conquistou e comece a enxergar aquilo que eu já coloquei dentro de você. Porque você não foi criado apenas para existir. Você foi criado para revelar o Criador. O Espírito Santo habita em você. Existe uma vida dentro de você que não nasceu simplesmente da capacidade humana. Carregue essa vida. Viva essa identidade. E deixe que o mundo descubra, através da sua vida, o Deus extraordinário que fez você. Esse é o reino revelado na criação. Curta, compartilhe, comente nos nossos vídeos e traremos mais vídeos expressando o reino revelado na criação. Um grande abraço.